Olá! Se você está vendo esse replay e está insatisfeito com o seu trabalho, não tem muita clareza do seu propósito ou gostaria de se reposicionar na sua carreira, essa live foi feita para você. Hoje eu vou conversar com o Jeff Amorim, meu amigo, professor universitário. Ele é especialista, um expert em marketing digital e há mais de 10 anos vem trabalhando com marketing, vem trabalhando com. é, deixa eu pegar ele. Estou trazendo o Jeff aqui para o grupo. Então, como eu ia falando, o Jeff é professor, ele é jornalista e há mais de 10 anos vem trabalhando com marketing digital. Acabou de entrar aqui na nossa live. Muito boa noite, Jeff. Prazer enorme estar podendo conversar com você aqui hoje. Boa noite, Ricardo. O prazer é meu de conversar contigo e de conversar com tanta gente boa, compartilhando histórias da gente. Pois é, estou vendo muitas pessoas entrando aqui, muitas pessoas conhecidas e queridas. Agradecer a cada uma delas que estão aqui nos assistindo e perguntar se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Está bem a imagem aí, o som? Aqui para mim tá ok, vamos ver o que é que o pessoal que está acompanhando está dizendo. Aproveitem e digam também se meu áudio, se minha imagem está ok, está tudo certinho, Eu estou te ouvindo bem para que a também, gente tenha esse Jeff. feedback. A ideia Como aqui hoje, pessoal, é conversarmos sobre o poder de contar histórias como habilidade do futuro. E aí estamos Jeff e eu para fazer essa live aqui hoje. Jeff, eu acho que valia a pena, antes da gente começar a live, você comentar como é que é possível para as pessoas convidar outras pessoas, colegas, a participarem dessa live aqui com a gente. Perfeito, vou dar a dica. Tem um pessoal que está dizendo que o som e a imagem tá ok, que bom. Mas é o seguinte, eu e Ricardo vamos fazer o mesmo. Aqui na live, nesse cantinho, provavelmente do seu lado direito, no celular, tem um ícone de um aviãozinho de papel. Clica nesse ícone de aviãozinho de papel que vai subir alguns nomes que são os nomes dos seus contatos. Você vai ver que ao lado do nome de cada pessoa tem um botão enviar. Pensa nas pessoas que podem se interessar por isso, as pessoas que estão buscando reposicionamento de carreira, querem reposicionar a sua marca pessoal, ou as pessoas que estão insatisfeitas com o seu momento atual de trabalho e querem aprender sobre soft skills e cliquem em enviar para cada uma delas. Sai enviando o máximo possível de pessoas e isso é importante por duas razões. Primeiro, você traz pessoas que estão interessadas para conversar com a gente e terem uma nova possibilidade de caminhos a partir do poder de contar histórias. E segundo, porque cada vez que você semeia o bem, levando essa informação para outras pessoas, quando essas pessoas são tocadas por isso, elas vão lembrar que foram vocês a ponte para isso. Então, coloca o dedinho aí no botão enviar e chama o máximo possível de pessoas que podem se interessar efetivamente pelo tema da conversa de hoje. É isso aí, Jeff. Jeff, depois eu queria te pedir que você fixasse aqui na nossa tela o título da live, para ficar visível para as pessoas que vão entrando aos poucos. Pessoal, muito obrigado, então, por quem está presente. A gente fez uma divulgação bem legal aqui e eu estou percebendo que várias pessoas conhecidas estão presentes aqui na nossa live, né? A Andrea, o Vitor, a Luciane, muita gente querida. Eu queria começar essa conversa da gente explicando para vocês como é que surgiu a ideia dessa live. Eu estava caminhando, uma das minhas caminhadas no fim da tarde, aqui no litoral norte, e eu tive uma ideia de chamar o Jeffet para falar sobre o poder das histórias como uma habilidade do mundo de hoje e uma habilidade do futuro. E por que surgiu essa ideia minha na caminhada? Porque no período da pandemia, eu comecei a receber muitas demandas de pessoas muito insatisfeitas com as suas carreiras. Pessoas que estavam em início de carreira e com falta de clareza, insatisfeitas, ou pessoas já com muito tempo de profissão buscando um reposicionamento de carreira. Então, muitas pessoas me procuravam, em especial quando eu comecei a fazer mais publicações no meu Instagram. Algumas pessoas, inclusive, me procuravam buscando, na realidade, um serviço de coaching de carreira. E aí eu não estava fazendo muito isso, e aí juntando essa demanda que eu estava percebendo do número crescente de pessoas insatisfeitas com suas carreiras e dessa habilidade que Jeff tem em contar história e em valorizar as histórias no mundo de hoje, eu tive essa ideia de chamá-lo. Aí passei um áudio para ele, ele na hora topou a parada de fazer a live,
E a partir dessas conversas da gente sobre uma live, nós começamos a desenhar um processo um pouco maior. Então, nós estamos aqui desenhando, na realidade, um processo voltado para a vida e carreiras. E nós estamos iniciando com essa live de hoje, focada no tema da contação de histórias, como habilidade do futuro. E essa escolha por esse tema tem muito a ver pela percepção que a gente tem das histórias, da capacidade que as histórias têm de conectar as pessoas. Da capacidade que, na medida em que eu conto a minha história, as pessoas que me escutam conseguem se identificar com partes dela e fazer uma série de reflexões a partir da história do outro. E outra questão fundamental é a gente imaginar que a cooperação entre pessoas, entre profissionais com histórias e trajetórias diferentes, elas podem ajudar muito a cada um de nós a pensar a sua própria trajetória. Então, a ideia foi um pouco essa. Eu não sei se você gostaria de complementar a origem dessa live, Jeff. É só... Vou colocar aqui só um toquezinho para as pessoas que estão chegando agora. Eu vou colocar o título da live e aí tu precisas clicar em cima do meu comentário para fixar. Eu vou só colocar aqui novamente. Mas em relação ao motivo da gente ter realizado, é exatamente isso que Ricardo falou. E foi muito interessante perceber como essa live, para falar sobre o poder de contar histórias, é fruto da convergência das nossas próprias histórias. E isso é um pouquinho do que a gente vai explorar também, do como, quando a gente conta de forma empoderada a nossa história, a gente consegue criar vínculos de vida e de carreiras que são muito importantes. Já vi que tem um monte de gente bacana por aqui também. Arturo Jordan está por aí, Flávio Oliveira, que trabalha na Escola de Pai, que é terapeuta e tem uma série de projetos interessantes. Flávio, que é ilustrador daqui de Pernambuco. Um monte de gente bacana chegando por aí também. Eu já vi também pessoas aqui muito queridas, a Marta, a Andréia, um monte de gente conhecida. E eu não estou olhando muito para baixo para o nome das pessoas, porque eu estou tão focado na conversa aqui que às vezes eu me disperso quando eu fico lendo aqui embaixo. Mas, Jeff, para a gente seguir aqui nosso papo, eu acho que a gente poderia começar a conversa da gente ouvindo um pouco a sua história e ouvindo um pouco, assim, como é que houve essa conexão da história de Jeff. Ele estava divulgando muito que é um rapaz de quase 30, com um sessentão como eu, né? Então, conta a tua história e chega a mostrar um pouco como é que foi essa convergência, esse encontro da tua história com a minha. Maravilha. A primeira coisa, antes de contar a minha história, é, para todo mundo que está acompanhando agora a live, tem uma coisa muito importante. Percebam, uma parte de vocês não sabem quem eu sou. Uma outra parte, como Elis Laurentino, que tem a Floricultura Verdinha, que entrou e deu um oi para mim, alguns outros amigos que estão por aqui, pessoas conhecidas, me conhecem e sabem um pouquinho da minha história. Mas principalmente para você que não sabe quem é Jefta, que não sabe qual é a minha história, preste atenção no que eu vou contar agora e se perceba em um detalhe. A percepção que você tem de mim é uma. Se você não me conhece, você está olhando para mim, está olhando para o cenário, para os meus livros que estão por aqui, para o Bumba Meu Boi de cerâmica que estão ali atrás, para um quadro, olhando para esse cara de cavanhaque e cabeludo e se perguntando quem é esse rapaz com a tatuagem de justiça no pescoço. Essas são algumas das percepções. Talvez, se vocês conhecem bem Ricardo, estão pensando, esse cara talvez seja um pouquinho esquisito, mas se Ricardo trouxe ele para uma live, ele deve ser alguém com um bom conteúdo para falar. Mas o poder das histórias começa nessa percepção. Vocês têm uma percepção de mim agora, depois de ouvirem o que eu vou contar, observem a si mesmas e a si mesmos se essa percepção muda. Eu sou Jeff Amorim, me apresentando, a pedido de Ricardo. Eu nasci e cresci numa cidade que tem 500 anos de história, porque Vicente Yanez Pinzón, o navegador espanhol, chegou lá antes de Cabral em 1500, que é uma cidade linda, patrimônio histórico, com ruínas históricas, onde cresceu Joaquim Nabuco, o abolicionista, mas que, apesar de ser rica em belezas naturais, em riquezas históricas e culturais, e ter um litoral belíssimo, é a cidade com o maior índice de vulnerabilidade juvenil do Brasil, e metade da cidade, mais da metade na verdade, é de favelas, o Cabo de Santo Agostinho. Eu costumo chamar de a gloriosa cidade do Cabo de Santo Agostinho. Eu nasci e cresci lá, na maior das favelas dessa cidade, que é a Ponte dos Carvalhos, o bairro onde eu nasci e eu cresci, em uma família pobre, de poucos recursos, e que
Nessa família, o meu avô era pastor, então eu cresci indo para a igreja e sendo obrigado a ir à igreja. E eu cresci nessa família, criado pelos meus pais. O meu pai passou uma temporada desempregado, em outra temporada ele era torneiro mecânico. A minha mãe era quem trabalhava para sustentar a casa e estudava ainda na época, ela fazia faculdade, então eu passava a maior parte do tempo com o meu pai, porque ele estava em casa enquanto minha mãe estava dando conta de tudo por lá. E aí, nessa infância, com o meu pai, quando eu tinha os 7 anos, os meus pais se separaram. Meu pai, na época, tinha problemas com álcool, então ele tinha uma série de problemas emocionais também e ele entrou em depressão profunda. Quando os meus pais se separaram, eles ficaram uma temporada. Meu pai ficou um tempo isolado do mundo, na casa dele, que era a casa da mãe dele, e eu fiquei algum tempo sem ver meu pai, inclusive, porque ele estava em depressão profunda, completamente isolado. Pouco tempo depois, eu fui estuprado por 2 pessoas. E essas foram as experiências traumáticas iniciais, naturalmente depois de uma experiência de abuso sexual que infelizmente é mais comum do que o que a gente gostaria no mundo e nas famílias. Eu passei por um processo de me fechar muito para o mundo. Eu sempre fui introspectivo. Eu era o esquisito da família porque eu era um menino que gostava de ler. Eu li uma versão infanto-juvenil de Os Miseráveis, de Victor Hugo, que a minha avó me deu. Aliás, a minha avó que adotou a minha mãe, porque a minha mãe nasceu numa família que não teve condições de criá-la e ela foi adotada por uma família que tinha um pouco mais de recursos e de condições de cuidá-la. E eu cresci com esse trauma, fui para a escola e não lidando com isso, porque eu só falei sobre esse abuso quando eu tinha 17 anos, eu fiquei 10 anos em silêncio. Eu era uma criança agressiva nessa temporada e que costumava brigar muito na rua. Na escola em que eu estudava na época, depois disso, eu comecei a me enturmar com o movimento punk e eu entrei para uma gangue na minha escola, a CPC, Primeiro Comando de Ponte dos Carvalhos. O meu acordo era simples. Eu pichava na época, assinava como sinistro, e eu fazia um acordo com os meninos que era o seguinte: apesar desse histórico, eu sempre fui um estudante de boas notas, porque uma coisa que eu entendi muito cedo é que eu era de uma família pobre que não tinha dinheiro, eu estava em um contexto desfavorável, eu era feio e magricelo quando eu era pequeno. Então, não dava para ser por beleza, não dava para ser por dinheiro. A minha única forma de me destacar no mundo era pela leitura e pela inteligência. E eu tinha facilidade de aprender, então eu decidi que eu ia usar isso como um potencial a meu favor. Então eu sempre tirei boas notas na escola, e eu estudei em escola pública a vida inteira. Minha mãe e a maior parte da minha família é de professores de educação básica, e a minha mãe era professora da escola em que eu estudava. E o meu avô, o pai do meu pai, era o vigia da escola. Então eu era um rapaz acima de qualquer suspeita, porque filho da professora, neto do vigilante e que tirava boas notas. Então, qual foi o acordo que eu fiz com os meninos da gangue? Eu entrava com o loló que eles iam vender na escola e, em troca, eles me davam latas de tinta spray para eu ir pichar no contraturno da escola e eu dizia: mãe, vou estudar na casa de Marivaldo. Era essa a estratégia. E foi uma adolescência conturbada, estando num contexto de uma gangue, vivendo algumas violências e alguns traumas, mas eu conheci algumas pessoas que me levaram a um caminho de autoconhecimento e que me mostraram que era possível conhecer mais sobre mim. E foram essas pessoas, inclusive alguns e algumas professoras, que eu encontrei no meio do caminho, que começaram a me fazer questionar um pouco daquilo que eu vivia e perceber a mim mesmo nos contextos em que eu estava inserido. E foi através dessas pessoas que eu comecei a perceber alguns potenciais e, aos poucos, sair do contexto de violência e daquela gangue e cresci, me tornei jornalista, mestre em extensão rural e desenvolvimento local. Há 10 anos trabalho com marketing digital e tenho hoje a Dialógica Comunicação Estratégica, que por um tempo foi agência e hoje funciona como consultoria. Aliás, foi assim que eu e Ricardo nos já encontramos, porque eu fui estagiário do IAD, de que Ricardo é sócio, e aí, mais de 10 anos depois, ele, numa caminhada no Insight, me convidou para passar por um processo com ele, para conduzi-lo em um processo de branding, de desenvolvimento de marca pessoal. Eu topei o desafio, ainda pensando como seria isso, e foi aí que a gente convergiu para tudo isso que aconteceu e para essas lives que vieram. Eu vivi uma série de circunstâncias e uma série de processos que foram dolorosos para mim. E eu cresci numa família em que eu era obrigado a ir para a igreja, fui para o movimento punk, fiz teatro com o cara que era campeão do concurso de Miss Gay da minha cidade, isso quando eu era obrigado a ir para a igreja e neto do pastor. O meu avô biológico, que minha mãe só quis conhecê-lo depois que sofreu um acidente de Kombi e quase morreu, era do candomblé.
Eu fui forjado nessa diversidade de referências e foi a partir disso que eu fui construindo a minha identidade. Tendo trilhado esse caminho que eu trilhei hoje, eu fui percebendo uma série de mudanças. Eu sempre trabalhei com direitos humanos, inclusive eu casei com a Andrea, que é minha esposa, 20 anos mais velha do que eu, aliás, Minha justamente amiga? quando ela... Exato. E trabalharam juntos bem antes da gente se conhecer, inclusive. Exatamente. E a gente se conheceu quando ela era minha professora de telejornalismo e a gente se aproximou porque eu era voluntário em uma rede que trabalhava com aproximação para pessoas em situação de rua. E ela era especialista em direitos humanos e trabalhava em projetos sociais. Ela trabalhava na Bomba do Emetério na época. Eu pedi ajuda dela para dar oficinas de comunicação para as casas de acolhimento e com isso a gente convergiu e estamos há mais de 10 anos juntos agora. Mas tudo na minha trajetória foi movido por um desejo de ajudar pessoas, assim como eu fui ajudado por uma série de pessoas. E uma coisa que hoje eu entendo é que a minha trajetória foi forjada por duas grandes perguntas principais. Por que é que eu consegui e tantas pessoas não? Se tantos jovens que cresceram comigo ou foram assassinados pelo envolvimento com o tráfico de drogas, ou vivem vidas que não são as vidas que eles e elas gostariam de viver. Porque eu consegui e tantas pessoas não? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o que eu posso fazer para que mais pessoas possam conseguir também? Hoje eu sou professor, dou aula no MBA em Marketing Digital. Elaine Mesquita, uma das pessoas que estão por aí, foi minha aluna desse MBA de Marketing Digital da Católica. Dou aula de comunicação em saúde. Mas se tem uma coisa que essa história me ensinou é que a forma como nós significamos as experiências que nós vivemos são fundamentais para determinar os caminhos que nós vamos trilhar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que essa diversidade de coisas que eu fui experienciando foi fundamental para que eu conseguisse construir um repertório. Porque eu só consigo hoje contar essa história e ser bom em contar histórias porque eu ouvi muitas outras histórias antes de começar a contá-las. Porque eu ouvi histórias dos meus professores e professoras, porque eu ouvi histórias de pessoas que viviam em contexto como eu, e porque depois, lidando com ONGs e depois com o mundo do trabalho, eu sempre fui a pessoa que parava a cada pessoa bêbada, a cada pessoa com transtorno mental, cada pessoa em situação de rua que se aproximava, eu era a pessoa e ainda sou, que pergunta quem ela é e volta para casa conhecendo um pouquinho da história delas. E isso é um primeiro vínculo do que eu queria fazer com o tema da gente hoje, que é o poder de contar histórias com habilidade do futuro. Eu acredito que storytelling, contar histórias, é fundamental para qualquer carreira. E dois pilares fundamentais para contar histórias melhor é aprender a ouvir e diversificar o seu repertório. Mas, Jeff, Ricardo, você está falando, eu não paro de sorrir aqui. Mesmo com alguns trechos mais densos da sua história, eu não paro de sorrir pela minha felicidade de poder estar oportunizando várias pessoas a ouvir tua história. Porque foi essa mesma história que eu vi há uns 3 ou 4 meses atrás, numa live, foi um webinário que você fez, do lançamento de um curso da faculdade. Você falou que você dá aula em 8 turmas, fora a pós-graduação. E eu entrei de enxerido nessa aula e você contou essa história. E foi essa história que me motivou e gerou esse insight de te chamar para a gente conversar aqui. Eu tenho certeza que o grupo continuaria aqui o resto do tempo só ouvindo a tua história. E eu acho que a gente conseguiu um objetivo muito legal com a nossa mobilização. Eu estou vendo aqui as pessoas que estão presentes, as pessoas das quais eu conheço, tem pessoas que são da minha relação familiar. Eu não vou citar o nome dela, mas obrigado aí por vocês estarem presentes. Eu dizer, assistam, tá até audiência. Tem pessoas que são colegas de trabalho, vários colegas de trabalho aqui. E tem algumas pessoas que são amigas das minhas 2 filhas. Então, nós conseguimos aqui, na realidade, ter um público muito diverso. Da mesma forma que existe uma diversidade muito grande entre você e eu, pelas histórias, pela idade, também tem uma diversidade muito grande das pessoas que nos estão assistindo. E eu fico imaginando como seria bom estar podendo também escutar as histórias dessas pessoas todas. Imagina a riqueza. Se 2 histórias aqui já vão gerar algumas inquietações, imagina a história de 40, 60 pessoas. Eu vou falar um pouco sobre a minha história também, muito diferente da sua, né? E depois a gente pode chamar a atenção das nossas convergências.
Eu, diferentemente de você, bom, eu sou baiano, né? Eu entrei na faculdade, vou focar um pouco a minha história na minha vida profissional. Mas eu entrei na faculdade com 17 anos, eu entrei relativamente novo. E na época do vestibular eu tinha dúvida entre duas carreiras. Naquela época era mais fácil escolher, porque eu acho que nós tínhamos menos oportunidades e menos carreiras. Era mais simples, eu acho. Mas ainda assim eu tinha dúvida se eu faria agronomia ou se eu faria psicologia. Imagina só. Duas E eu carreiras bem terminei escolhendo diferentes. bem diferentes, mas depois eu percebi que nem tanto, porque a minha escolha por agronomia, muitas pessoas achavam era porque meu pai tinha, tinha fazendas de cacau, mas ele era um pequeno agricultor, não era um fazendeiro de cacau. E algumas pessoas associavam eu ter escolhido agronomia porque meu pai tinha fazenda. Mas não, minha escolha por agronomia tinha uma visão romanceada de relação com a natureza, de viver mais próximo e trabalhar mais próximo da natureza. Aí eu optei por agronomia. E hoje em dia, eu percebo que duas coisas que são importantes para mim, que é ter um contato permanente com a natureza e mexer com pessoas, que foi a psicologia que eu não fiz, terminam se aproximando. Algumas pessoas dizem que eu sou psicólogo prático, porque eu gosto muito de dar pitaco na vida dos outros e de escutar as histórias e aprender muito com elas. Então, minha vida começa profissionalmente com essa origem da dúvida entre agronomia e psicologia. Me formo em agronomia em Cruz das Almas e, em seguida, eu vou logo fazer um mestrado no Rio Grande do Sul. Eu recebi uma bolsa de estudos da Embrapa, na época, e eu tinha opções de ir para São Paulo, para o interior de São Paulo, interior de Minas, que era Viçosa e Piracicaba, ou Porto Alegre. Optei Porto Alegre por achar que seria mais distante da vida que eu vivia em Cruz das Almas, por exemplo, que era interior da Bahia. E naquela época eu tinha um sonho, eu tinha uma visão de futuro, que era ser pesquisador da Embrapa ou pesquisador da CEPLAC, porque eu era agrônomo, ou então professor universitário. Essa era a minha visão na época. Aí eu concluo meu mestrado, imagina um baiano no Rio Grande do Sul, naquela época com alguns preconceitos, né? Mas eu terminei que na minha turma eu fui o aluno que conseguiu nota A, que era a nota máxima, em todas as disciplinas no mestrado, e minha tese foi defendida e aprovada com o conceito A com distinção. Então eu fui um excelente aluno, inclusive em estatística, que eu odeio. Não sei como, mas fui um bom aluno. Ou seja, eu poderia ter trilhado o caminho da pesquisa ou da academia. Mas terminou que a vida me trouxe outros caminhos. Aí eu começo a trabalhar, fui trabalhar em Sergipe, meu primeiro emprego, depois vim para a Bahia, e eu trabalhava na área de levantamento de recursos naturais. Eu fazia mapas de solos das regiões da Bahia. Era um trabalho que eu adorava, porque eu consegui visitar o interior da Bahia inteira e ter contato com áreas que a gente não ia nem como turista, muitas vezes, porque eram serras de difícil acesso. Só que uma vez, numa dessas viagens, na época na região da Serra Geral, perto de Macaúbas, Ibotirama, Boquira, eu me lembro que eu quis parar para visitar um lugar que estava fazendo rapadura. Tinha uma família fazendo rapadura. E eu pedi aos meus colegas que parassem, que eu queria interagir com aquelas famílias, ver como era o processo produtivo, como era a vida deles. E meus colegas disseram, não, o nosso trabalho não é esse, se a gente parar vai atrasar tudo. Nós temos que fazer os mapas de solos. E aí eu comecei a me dar conta da frustração que eu tinha de não ter uma carreira, uma profissão que me assegurasse mais a interação com as pessoas. Quando eu estava mais ou menos com 30 anos, eu trabalhava aqui num órgão da Bahia de pesquisa e extensão rural, eu vivia com muita enxaqueca. Eu tinha enxaqueca semanalmente. E eu me dei conta de que as minhas enxaquecas eram decorrentes de insatisfação profissional. Parece brincadeira, mas eu estava somatizando a minha falta de espaço de colocar meu potencial para fora, onde eu estava trabalhando, e eu gerava enxaquecas. Desde lá que uns 3 ou 4 anos depois, não sei quem aqui já trabalhou no Estado, tem momentos de muito trabalho, mas muitas vezes tem momento de paradeiro. E num desses momentos de paradeiro, eu recebi um convite para fazer um curso do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um órgão da ONU, na área de planejamento. Era um curso de 3 meses. E eu fui fazer o curso. E eu confesso para vocês que eu fui fazer esse curso, e Arturo, que está aqui nos assistindo, foi o meu mentor, até hoje um dos meus grandes mentores na minha vida.
Elira, que está aqui assistindo, foi colega nesse curso também. Eu confesso para vocês que eu não fui fazer o curso porque tinha consciência de que era importante. Eu fui fazer o curso porque, como estava num paradeiro no trabalho, eu queria ganhar tempo, fazer uma coisa útil. No primeiro dia de aula, eu pensei em desistir, porque eles deram um texto tão denso sobre sociologia rural que eu não estava entendendo nada e eu pensei em desistir. Perseverei, concluí o curso. Em seguida, eu fui selecionado entre os diversos alunos para fazer um curso em Recife de formação de instrutores. E desse curso, que durou um mês, eu já saí com um contrato para ser instrutor do PNUD Brasil afora. Foram 10 anos de trabalho com o PNUD. Foi um momento muito rico na minha vida, porque eu convivia com pessoas de altíssimo gabarito técnico, extremamente competentes, muitos que você conhece, inclusive, Jeff. E a gente vivia num processo de trabalho e muita reflexão. Então a gente crescia muito porque o grupo gerava muito conhecimento. Nós trazíamos consultores internacionais para dar suporte para a gente, mas nós interagíamos muito, avaliando permanentemente nossa prática e tirando lições sobre o nosso dia a dia. Então foi um período de muita riqueza para mim. Depois começou a finalizar esse processo do PNUD, eu abri uma empresa de consultoria, a qual eu tenho até hoje, que é a GP Master Consultoria, e logo em seguida fundamos um OCIP, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é o IAD. Foi lá que nós nos conhecemos. Você como estagiário da assessoria de comunicação e eu como gerente de capacitação. Aliás, não, no IAD eu era sócio fundador, né? Gerente eu fui no PNUD. Aí nós nos conhecemos nessa época. Então, a partir do trabalho com a minha empresa e com o IAD, eu comecei a ampliar meu trabalho da cooperação internacional para órgãos públicos, para empresas privadas, também para organismos do terceiro setor e também para a Unicef, Unesco, PNUD, de novo, FIDA, FAO, outros órgãos de cooperação internacional, o que ampliou muito o meu leque de trabalho. E aí, enquanto eu trabalhava como consultor, eu me lembro que algumas pessoas me diziam assim, mas você é o meu coach. Ou então assim, vamos ali no Starbucks, algumas pessoas em São Paulo, vamos ali tomar um café depois no Starbucks, que eu quero fazer coaching com você. E eu nem sabia o que era coaching. Ou então as pessoas diziam, você é o meu mentor. Então as pessoas começaram a associar o meu trabalho a coisas que eu não achava que eu fazia. E essa história de me chamarem de coach ou de mentor me fez buscar eu me instrumentalizar nisso também. Porque eu não queria ser um charlatão. Então eu fiz uma formação em coaching, uma formação internacional em coaching, uma formação em mentoria, para qualificar um pouco mais minha prática. Mas, mais recentemente, você acompanhou isso, eu comecei a ficar muito inquieto. Eu comecei também a entrar em crise profissional. Porque eu comecei a achar que eu estava fazendo muita coisa e eu tinha medo de não estar focando em uma área específica. Eu me apresentava como um generalista, como um especialista em generalidades, porque eu trabalhava com turismo, eu trabalho com planejamento estratégico, eu trabalho com governança, eu trabalhei muitos anos com grandes empresas na área de projetos sociais corporativos, e eu comecei a dizer assim, poxa, eu faço tanta coisa, e afinal, o que é que eu estou fazendo? E aí, na realidade, eu comecei, nesse processo de reflexão, a buscar identificar o que é que tinha em comum em todas aquelas coisas que eu fazia, nessa minha trajetória de quase 40 anos de trabalho, né? E eu me dei conta de o que é comum em tudo que eu faço, e o que sempre me moveu, o que me apaixona, é ajudar as pessoas a realizarem seus objetivos. Eu comecei a me dar conta que todos os trabalhos que eu faço, seja lá com o turismo, que eu trabalho governança, seja lá com o planejamento estratégico de uma empresa, seja lá com o trabalho de coach ou de mentoria, o meu papel e a minha missão é ajudar pessoas, ajudar equipes e ajudar organizações a encontrarem seus objetivos, a realizarem seus objetivos. Só que muitas vezes isso é um processo mais lento. Em geral, as pessoas às vezes não têm nem clareza de qual é o seu objetivo. Então tem um trabalho inicial de clarificar o propósito, clarificar os objetivos, e aí vem todo um passo a passo, né? Então, assim, só para resumir um pouco minha história aqui, eu queria chamar a atenção em relação a algumas sínteses da minha vivência pessoal. A primeira coisa é que a gente não nasce para uma coisa só. Pelo menos no meu caso, eu me dei conta disso. Eu não fui um cara que desde cedo achei que eu fosse ser cirurgião neurológico pediátrico do tronco inferior do cérebro.
Eu nunca imaginei isso. Eu me via fazendo muitas coisas e sou movido por novidade, mas não largo as coisas pelo meio do caminho. Eu sou um cara que persevero muito no que eu estou fazendo. Eu sou muito persistente. Então, assim, a minha primeira conclusão é que não nasce para uma coisa só. Eu poderia ter sido também um bom pesquisador, um bom professor, ou quem sabe até um bom psicólogo. Então, eu acho que a gente nasce para várias coisas. E a gente vai, ao longo da vida, desenvolvendo carreiras. É por isso que nós estamos falando hoje aqui de vida e carreiras. Nós dois não acreditamos que a gente tenha uma carreira só. Nós podemos ter, ao longo da vida, muitas carreiras. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é como a visão de futuro da gente muda à medida que a gente amadurece. Eu, no começo, queria um trabalho estável, sendo pesquisador, e ter um plano de cargos e salários e ter estabilidade. Hoje em dia, eu não me vejo trabalhando numa empresa ou numa organização. Eu gosto dessa estabilidade, eu gosto dessa, sabe, isso me move. Ao mesmo tempo que me assusta, me move. Eu não consigo me ver fazendo uma coisa só. Outra coisa que eu queria chamar como uma síntese um pouco da minha trajetória é a inquietação pelo processo de reflexão permanente. Nunca fazer as coisas por fazer, mas sempre estar perguntando qual é a minha missão, se o que eu estou fazendo tem a ver com o que eu acredito, se a minha fala está aderente ao que eu estou fazendo, ou seja, se o meu discurso não é diferente do que eu falo. E, acima de tudo, canalizar minha energia para foco, para coisas que gerem mais impacto. E aí, no final, eu acho que gerou o que eu falei, que nós nos encontramos, foi eu precisei, nesse processo de reposicionamento, eu já tinha clareza do que eu precisava, mas eu precisava de uma ajuda externa para melhorar a minha marca pessoal. E aí que eu procuro você. Eu consultei alguns profissionais, inclusive uma pessoa que está aqui extremamente competente, que é a Dai Godoy, que está nos assistindo, foi minha colega de mentoria também, pessoa muito competente, sigo no Instagram, faz postagens maravilhosas, e eu tive uma intuição, um chamado de que seria com você, até pela história que nós tínhamos juntos. E eu sou muito grato, e eu dizia que a gente começaria numa relação cliente e fornecedor de serviço, mas terminaríamos como parceiros. E esse reposicionamento está me ajudando, de fato, a focar a minha ação naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que gera mais valor para a sociedade. Então, em síntese, é um pouco essa minha história, né? De maneira muito rápida. Bom demais, Ricardo. Agora, Jeff, seguindo aqui a linha, aí eu fico assim pensando, eu gosto muito, você sabe disso, de fazer o link e deixar claro para as pessoas qual a relação que tem a história de Jeff e a história de Ricardo com habilidades do futuro. Porque nós poderíamos estar aqui numa postura muito personalista de cada um aqui ficar se valorizando e contando sua história pessoal como se isso fosse o máximo. Eu até queria chamar a atenção de que tanto o Jeff como eu, nós somos muito arredios e nos sentimos desconfortáveis com gurus, com ídolos. A gente não se identifica muito com isso. Isso foi uma identidade que nós percebemos, né? Essa dificuldade de estar se identificando como gurus. E a nossa lógica é que a gente acha que o aprendizado ele é muito forte quando a gente caminha junto. Quando a gente caminha juntos, ombro a ombro, compartilhando histórias e fazendo com que partes da nossa história possam ajudar na construção da história do outro. A história do outro será outra, mas às vezes as histórias que a gente compartilha nos ajudam muito. E aí eu te pergunto, Jeff, o que é que tem a ver o que nós contamos aqui agora, as minhas histórias, as suas histórias, com o tema da nossa live, que é o poder de contar histórias como habilidade do futuro. Fala pra gente isso aí. Vou fazer um link já com essa tua fala especificamente do guru. A própria Elira colocou lá, se você não tinha ouvido no meio do caminho, que você era o guru das pessoas com quem você falava. E é muito importante isso. O guru é uma pessoa, é um ídolo em um altar. Eu gosto muito da reflexão sobre um trecho bíblico, por exemplo. Eu gosto muito das religiões, do que elas têm a nos ensinar, que é quando há uma referência sobre o ensinamento às crianças, mas não só ao ensinamento às crianças. Isso vale para a vida. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é apontar o caminho e dizer vá. É caminhar com ela. E é essa a estrutura do que a gente propõe com essa live. E, inclusive, a Marta Stolze, que está acompanhando aqui, já disse, eu quero conversar pessoalmente já.
Então, para Marta e para outras pessoas que querem conversar pessoalmente, no fim da live tem uma dica de uma coisa especial, um momento especial que a gente planejou justamente para conseguir ouvir as histórias de outras pessoas. Porque, como o Ricardo falou, as histórias pessoais, as nossas histórias são um ponto de partida. O primeiro ponto importante de vínculo com o poder de contar histórias com habilidade do futuro que eu gostaria de fazer é trazer o quanto a nossa história, eu costumo dizer que a nossa história não fará sentido para todo mundo, e nem precisa. Mas parece haver um grupo de pessoas que precisa somente da nossa história para conseguir dar um passo adiante. Então, o primeiro ponto importante do porquê é fundamental que a gente se empodere principalmente da nossa própria história, mas da habilidade de contar histórias, é porque nós, como indivíduos únicos, nós somos tão únicos que até mesmo gêmeos que compartilham do mesmo DNA, gêmeos univitelinos, eles, ainda que tenham o mesmo código genético, vão ter vidas diferentes e vão ter expressões genéticas, ou seja, a condição biológica expressada de saúde, inclusive, vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, nós temos um conteúdo único que somente a nossa história é capaz de expressar. E nós temos pessoas que vão se identificar com as nossas histórias. Comecei essa live antes de falar da minha história, dizendo que se você não me conhecia, observe a sua reação. E eu queria que vocês comentassem, que deixassem aqui nos comentários, só para que ficasse para a gente. Houve uma mudança de percepção de quando você me viu e não me conhecia para agora? Se houve, o que foi que mudou? Essa mudança aconteceu porque você ouviu a minha história. E essa história cria uma conexão instantânea com você e com aquilo que você faz. Um líder, para que seja um bom líder, ele precisa ser capaz de caminhar lado a lado, como você falou, não de ser um guru, mas de caminhar lado a lado. E ele precisa ser capaz de contar a própria história ao ponto de que ela sirva de reflexão para que as pessoas extraiam da história do líder aquilo que lhes serve para o seu próprio caminho. E não é espelhar a história do líder necessariamente, tomar aquilo como uma referência absoluta ou como um caminho ou como um mapa, mas é aprender da experiência do outro aquilo que lhe serve. Ricardo falou do perfil de multipotencial que ele tem, de ser inquieto e não conseguir fazer apenas uma coisa. Veja, eu sou por formação jornalista, mas eu fiquei somente 6 meses em uma redação jornalística. Eu sou mestre em extensão rural e desenvolvimento local. O meu principal trabalho é dando aula para graduações falando sobre comunicação em saúde. Eu trabalhei a maior parte do meu tempo com marketing digital. Eu sou membro da Academia Cabense de Letras, porque eu escrevo e produzo poesia, porque o meu pai é um poeta imortal por 3 academias, ele é cordelista. Eu sou uma colcha de retalhos. Como eu falei no começo, diversidade é a minha identidade. Então, eu não tenho perfil para fazer somente uma coisa. E tem um trecho de Raul que eu gosto bastante, que é: por que foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Essa é a lógica que me move. E essa lógica do multipotencial é um primeiro elemento do que a gente precisa entender. É que o mundo em que a gente vive não é mais um mundo estruturado em que você vai escolher uma coisa que você quer e seguir somente aquela carreira. Tem um filme, uma animação que é Bee-Movie, em que uma abelha ela está num conflito porque vai descobrir o que é que ela vai ser e de profissão, porque aquela identidade vai defini-la pelo resto da vida. A maior parte das pessoas, no começo do século passado, trabalhavam em uma mesma coisa e, mais do que isso, trabalhavam em uma única empresa o resto das suas vidas. Hoje, muito provavelmente, com a aceleração que a gente tem mais trabalho e menos emprego. É pouco provável que você fique em uma única organização a sua vida toda e é pouquíssimo provável que você permaneça exercendo somente uma função. Então, aprender a contar histórias e a reinventar a sua própria história, ouvindo de outras pessoas que trilharam caminhos que podem lhe servir de inspiração, é fundamental. Porque se você não é capaz de escutar a história do outro e aprender dessa diversidade para reinventar a sua própria história, você está fadada e está fadado a ser marginalizado e marginalizada do processo de trabalho dessa sociedade, que exige cada vez mais o que a gente chama de T-shaped skills, ou as habilidades em forma de T. E aí, uma das conversas que a gente teve antes dessa live, que o Ricardo trouxe, e ele pode reforçar um pouquinho, é o quanto as soft skills, essas habilidades socioemocionais, são fundamentais. Mas elas compõem essa haste horizontal do T. Eu preciso ter um repertório vasto para que eu consiga lidar com o mundo.
eu estava numa simulação realística para minhas turmas de psicologia e uma estudante olhou para mim e disse: Jeffter, eu te acho tão preparado para essas questões, mas eu não me sinto preparada quando eu estiver lidando com as simulações e quando eu estiver na prática ouvindo as histórias tão diferentes das pessoas na clínica em psicologia. Como é que eu me preparo? E o que eu disse para ela foi: a melhor forma de você se sentir preparada ao lidar com os desafios da prática clínica, e isso vale não só para a clínica, mas para a carreira profissional, é aumentar o seu repertório. Conheça o máximo possível de histórias. E ouvir as histórias do outro é o que vai enriquecer esse seu repertório, e mais do que isso, estar com pessoas que trilharam outros caminhos e que trilharam anos de atividade profissional à sua frente, lhe poupa tempo e esforços, porque você vai estar com uma pessoa que tem uma experiência, um acúmulo e que pode contar histórias de forma muito mais ampla e profunda para te servir nos seus próprios desafios profissionais. Eu, naturalmente, sempre me cerquei de pessoas mais velhas, porque eu sempre entendi que essas pessoas tinham melhores histórias para me contar e para que eu aprendesse. Eu sempre fui uma pessoa que aprendi de histórias. É por isso que boa parte dos meus amigos que circulam mais próximos de mim são mais velhos. Andréa, minha esposa, que foi uma das pessoas que mais transformaram a minha vida, é 20 anos mais velha que eu. Pedro Jofilson, que é um outro amigo em comum da gente, tem 70 e poucos anos e é uma outra pessoa que foi uma referência intelectual para mim. Ricardo também é uma referência que a gente converge em uma série de valores. E a nossa história é tão importante que, veja, ela não vai fazer sentido para todo mundo, mas quando a gente aprende a contar essa história de forma adequada e no contexto profissional, ela faz nascer, inclusive, parcerias. Porque essa parceria entre mim e Ricardo surgiu porque, a partir de um processo de consultoria, ele falou sobre os valores dele, sobre a história dele, e eu falei sobre os meus valores e a minha história. E, por estarmos em momentos similares das nossas carreiras e das nossas vidas, nós convergimos e estamos agora numa live construindo uma história em conjunto. Jeff, os comentários aqui estão maravilhosos. Eu queria ler cada um deles e fazer um comentário sobre cada um deles. Arturo dizendo que já nos conhece há muito tempo, mas que ouvir as histórias da gente, ele conhece a minha, gerou ainda mais empatia e engajamento. A Marta Stolze, que diz que é uma advogada premiada agora no rol das mulheres advogadas do Brasil, ela ganhou um prêmio aí na área de advocacia, na área de... para fazer a aposentadoria, como é que chama? Previdenciária. Ela disse que quer saber o dia que vai começar a interagir com a gente para saber melhor dessas histórias. E eu queria chamar a atenção o seguinte: nós começamos esse processo que nós estamos desenhando, como eu falei, nós estamos desenhando um processo focado em criar uma comunidade, um grupo, para discutir sobre vida e carreiras. E a gente acredita que nós podemos crescer juntos, compartilhando histórias. Porque na medida que a gente compartilha nossas histórias, a gente aumenta nosso repertório. E quanto mais repertório a gente tem, melhor será a nossa capacidade de interagir com a realidade. A gente não quer ampliar o repertório, o conhecimento, para ficar mais sabido. A importância de ampliar o repertório é para ter uma ação mais assertiva com o mundo. Nós queremos ter processos decisórios mais assertivos, né? Tomada de decisão mais assertivas. E isso é possível quando a gente tem mais inputs, mais informação para poder fazer escolhas mais seguras. Então, a gente está com a ideia de seguir avançando nesse projeto de vida e carreiras e iniciamos com esse tema das histórias, por achar fundamental no mundo de hoje. A gente faz uma relação com as soft skills, né? Que, para quem não conhece o termo, seriam as habilidades mais humanas, mais emocionais, que são importantes no ambiente do trabalho. Há muitos anos atrás, as habilidades que eram valorizadas no mundo do trabalho eram as habilidades técnicas. Não era à toa que o indicador mais comum de mensuração de inteligência era o QI. Hoje em dia, a gente tem uma visão diferente das inteligências múltiplas e não se mede inteligência somente pelo QI. Então, os times hoje, eles são responsáveis pelos resultados. Eu estou vendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, que é o Fernando Cabral, o coordenador de um projeto, que é o Bahia Produtiva, que ele é referência internacional pelo Banco Mundial na área de inclusão produtiva, e que ele consegue resultados supervalorizados pelo banco, não só pela liderança dele, mas pelo time que foi construído. Então, a diferença na formação de uma equipe não é só as habilidades técnicas das diversas profissões, mas essas habilidades que nós chamamos de soft skills, que tem a ver com empatia, com saber trabalhar em conjunto, com cooperação. E é esse tipo de habilidade
que são as habilidades que fazem a maior diferença no mundo de hoje. A maior parte das pessoas que são demitidas hoje, elas não são demitidas por a questão técnica, é muito mais por questões de ordem comportamental e por não conseguir se engajar nas suas equipes. Então é isso que nós estamos advogando com esse trabalho. Vocês têm que seguir, sim, aprofundando e se qualificando nas habilidades específicas da sua profissão. Mas se a gente não desenvolver as soft skills, dificilmente a gente vai ter espaço no mundo do trabalho. É um pouco essa a discussão que a gente queria ter também. Jeff, a gente podia também comentar aqui sobre essa ideia da gente, né? A gente ficou na dúvida se essa live ela geraria interesse. Pelo que eu estou vendo aqui, tá, algumas pessoas já estabelecendo aqui alguns interesses de continuar com esse papo. Nós combinamos que a gente daria espaço para ficar respondendo comentários, comentando os comentários, mas eu confesso minha dificuldade de acompanhar o que vocês estão digitando aqui e prestar atenção à conversa. E a gente imaginou essa possibilidade, que de repente teriam tantos comentários ricos que nós gostaríamos de interagir. Nós temos a maior interesse de ouvir as histórias de vocês e misturar essas histórias todas para gerar ainda mais aprendizado para todo mundo. Foi aí que nós pensamos em, a partir dessa live, ou a partir de 2 lives, nós estamos pensando numa segunda já, estamos desenhando uma segunda live para daqui talvez a 2 semanas, criar um espaço de interação mais íntimo, digamos assim, menor, não aqui pelo Instagram, mas em uma plataforma que permita que cada pessoa fale, cada pessoa se exponha, e aí a gente possa interagir melhor. E a ideia era fazer um meetup. Meetup é um termo que para os mais antigos como eu talvez seja estranho, mas é um termo muito usado hoje no mundo das startups. E é um encontro para a gente bater papo, mas sempre com o propósito de gerar aprendizado e gerar conhecimento. E nós temos uma crença de que esses encontros, onde a gente pode ampliar a consciência, eles também serão geradores de oportunidades. E aí fala um pouco para o grupo, Jeff, de como é que a gente pensou de abrir espaço das pessoas que estão aqui nos assistindo, e muitas daquelas que vão nos assistir depois pelo YouTube ou até aqui pelo IGTV, como é que elas podem fazer para participar desse meetup, uma vez que não será com um grupo de pessoas muito grande. Como é que faria? Como é que as pessoas poderiam fazer isso? Eu vou contar como é que as pessoas podem participar do Meetup, que vai ser um prazer. Já estou vendo que tem gente interessada. Elira está dizendo que está interessada. Renata Ferreira, que é minha estudante do 4º período de Psicologia, também está interessada. Aproveitar Thelma Guerra, que é uma queridíssima, uma figura das melhores, coordenadora do MBA em Marketing Digital, lá da Unicap, de que eu sou professor, está por aí também. Tem um monte de gente dizendo que curtiu a ideia, mas eu quero fazer um adendo antes de explicar como é que as pessoas podem participar com a gente do Meetup. Esses encontros, e isso que você falou, Ricardo, é muito importante sobre gerar oportunidades também a partir dos encontros, porque quando a gente conta a nossa história, a gente converge. A gente falou muito sobre como a gente chegou a essa live. A gente estava num processo compartilhando as nossas histórias e foi vendo o quanto a gente convergia e acreditava em coisas próximas que a gente decidiu fazer isso em conjunto. Os encontros servem para isso. Eu lembro que o meu primeiro dia de trabalho no IAD, a ONG de que Ricardo é sócio fundador, foi numa assembleia. E eu lembro que Pedro, que também é um amigo em comum e sócio, eu acho que tem 3 pessoas. Eu conheci muitas pessoas no IAD que me possibilitaram caminhos. Inclusive, eu fui estudar desenvolvimento local na minha graduação e levei isso para o mestrado em função do IAD. Foi o IAD que plantou essa semente em mim. Mas tem 3 pessoas que foram fundamentais que eu conheci, que foram muito importantes como mentores mesmo, intelectuais em uma série de áreas. Foram Pedro Jofilson, você, Ricardo e Arturo. Foram 3 pessoas importantes para mim desse desenvolvimento daquele começo do IAD até hoje, que me trouxeram uma grande bagagem. Mas Pedro foi a pessoa que eu encontrei. Eu lembro que Pedro estava de tênis All-Star, com uma calça jeans e com uma camiseta roxa, meio com um tie-dye assim. E eu olhei para aquele cara, esse cara deve ser uma figura. E aí eu lembro da primeira coisa. Pedro é uma pessoa muito espontânea e ele tem um humor ácido às vezes. E eu lembro que ele estava comentando e disse um negócio mais ou menos foi o seguinte: mas rapaz, até o estagiário chega no primeiro dia e vem para uma assembleia.
E aí eu ri disso e aquilo que, por exemplo, para algumas pessoas poderia ser algo para afastar, me gerou ainda mais interesse em saber quem era aquele cara que dizia um negócio desse no primeiro encontro ali, sem se conhecer muito. E depois eu acabei indo para uma formação que Pedro deu para a equipe do escritório de área, equipe administrativa, e eu estava lá no meio, e eu acabei queimando um caixinha de som de Pedro. Já fiz que era um caixinha que era 110 volts, eu liguei na energia querendo ajudá-lo e tal, e acabou queimando. Era um caixinha de estimação que ele tinha há muitos anos. Eu saí com a consciência pesada e fui comprar um par de caixinhas, mas a única loja que tinha perto do hotel em que houve a formação era uma loja de alguns eletrônicos e o único caixa que tinha disponível era um caixa, que era como se fosse uma maçã dividida ao meio e que ficava piscando em várias luzes coloridas. Mas eu comprei esse caixa e deixei lá no hotel para que entregasse para ele. Depois ele disse que aquele era o caixa preferido dele. Eu desconfio, tenho muitas dúvidas que seja o caixa preferido. Foi só a amizade que surgiu a partir disso. Mas os Figura encontros fantástica. É uma figura possibilitam fantástica grandes aí. oportunidades. Ele é super. E o Meetup é justamente para isso, para possibilitar que a gente conheça as histórias uns dos outros e a gente possa ver aquilo em que a gente converge para construir coisas juntos. E eu tenho uma missão para quem está aqui agora, que é o seguinte: tem um monte de gente, agora tem 47 pessoas assistindo essa live, oscilou aí entre 38 e 52 pessoas mais ou menos no decorrer da live, mas tem 40 e poucas pessoas aqui agora. Se você quer um ambiente em que você possa conhecer pessoas que estão interessadas em aprimorar sua vida e carreiras a partir do compartilhar de histórias e de experiências, o Meetup é para você. Mas para participar com a gente só tem um pré-requisito. E é o seguinte, você pode fazer um print dessa live agora no seu celular para registrar, fazer uma foto da tela. Ou, se você não quiser fazer uma foto da tela, você vai fazer o seguinte, você vai, depois que a live acabar, compartilhar nos seus stories uma aprendizagem que você teve na live de hoje. Eu acho que isso é o mais importante. E já que a gente está falando de histórias, eu acho inclusive que esse é o melhor meio de exercitar contar a sua história para contagiar mais pessoas sobre o poder das histórias. Quem quiser estar no Meetup com a gente, vai para os teus stories depois que a live acabar, compartilha uma aprendizagem que você teve nessa live e marca a gente, @rrcerqueira e @jefamorim. Então, contam uma aprendizagem que você teve na live e marca a mim e a Ricardo. Problema de internet e travou, né? De que a maneira que as pessoas vão ter de participar do Meetup é como o Jeff te falou, printar uma foto aqui da tela e colocar no story, marcando tanto o nome de Jeff como o meu, para a gente saber que vocês estão marcando, e que isso demonstra o interesse em participar do Meetup. E, se possível, colocar uma aprendizagem que vocês tiveram no decorrer dessa conversa. Eu gostaria muito de agradecer, nominalmente, a todas as pessoas que tiveram a generosidade de estar participando aqui com a gente desse bate-papo. Essa semana eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram, perguntando como é que as pessoas estavam em relação a lives. E a maior parte das pessoas dizia: eu não aguento mais assistir live, eu estou saturado de tanta live. Deixe lá que algumas das pessoas que falaram isso estão aqui assistindo com a gente. Então eu sou muito grato aos meus amigos, às pessoas da minha família, aos colegas de Jeffit e aos nossos colegas do trabalho. Eu estou vendo um grupo muito jovem de pessoas aqui, que são, como eu falei, que são amigas das minhas filhas, que são jovens e que seguramente estão muito interessadas nesse tipo de bate-papo. Então, um abraço a cada um de vocês no coração e muito obrigado pela generosidade de ter estado aqui hoje. Então, nós vamos encerrar essa live e ficar no aguardo dos comentários de vocês, ou seja, daquelas pessoas que, de fato, estiverem interessadas em participar do nosso Meetup. Obrigado a Nadia, obrigado a Ana, obrigado a Jeffit, obrigado a Elira. Pô, tem tanta gente aqui que realmente eu fico com dificuldade de falar. Mariana Maltês, Atice, sem palavras. Um abraço para vocês, uma boa noite.